Bom dia, crianças, tudo bem? Segunda-feira, dia 4 de outubro, vamos lá? Então, nós já vimos artigos, pronomes, né? E agora nós vamos estudar verbos. O verbo, crianças, nada mais é do que uma palavra, tá? Que indica ação. Nós não temos o substantivo que dá nome às coisas. Nós não temos o adjetivo que dá qualidade ao substantivo. Aí nós temos o artigo que ele pode indicar tanto no feminino, no masculino, singular e plural. Ele pode indicar o substantivo. Agora nós não aprendemos o pronome, que ele pode vir a substituir o substantivo com eu, tu, ele, nós, vós, eles. Agora nós vamos entender o que é o verbo dentro da frase. Um exemplo. Eu corro na rua. Eu corro na rua. O eu é quem? Sou eu, a Adma. Então, a Adma é um substantivo próprio. Aí eu substituí a Adma pelo pronome eu. Primeira pessoa no singular. Corro. Corro é uma palavra que está indicando o quê? Uma ação. Então, ela é um verbo. Eu corro na rua. O que é rua? É um substantivo comum. Vocês entenderam? Então, tem que gravar isso na cabeça. Então, toda palavra que indica ação, ela é um verbo. Aí, dentro dessa prática da ação, esse verbo pode ser um estado ou um fenômeno da natureza. Como assim, professora? Então, peguem a folhinha lá, essa aí que eu tô mostrando, e vamos ler. Verbo é uma palavra que pode indicar uma ação praticada por um ser, um estado ou um fenômeno da natureza. Os verbos praticados por um ser, ele indica movimento, capacidade de mover-se, de agir, executar alguma coisa. Um exemplo, nadar, correr, sonhar, dormir. Pode ver que ele é terminado em ar, ir, tá? Então, nadar, correr, sonhar, dormir, caminhar, cantar, falar. E ali vai, ele está praticando uma ação, ele é um ser que pratica. Ó, eu corro, então é um verbo de ação, não é verdade? É um verbo de ser, de um ser. Aí vem o verbo praticado por um estado, que indica a característica ou estado do ser, isto é, como que ele está se sentindo. Geralmente, esse verbo vem seguido sempre de um adjetivo. É o ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Um exemplo, eu estou feliz. O estou aqui é o verbo praticando um estado. Qual que é o estado? Feliz. Feliz é o quê? Um adjetivo. Então, isso eu vou ter que tomar cuidado na hora que eu perguntar nas frases. Tá? Vocês vão ter que ver o que vem antes e o que vem depois do verbo para vocês poderem entender. Vamos pôr aqui um outro verbo. Cadê aqui? Ser. Eu sou inteligente. Então, qual que é o verbo aí? Sou. Esse eu sou é um estado, é um verbo praticando um estado. Que estado? De inteligência. Entenderam? Aí vem o verbo do fenômeno da natureza. Ele indica atos da natureza. Chover, ventar, nevar, gear. Hoje tá chovendo, né? Então, vamos pegar assim. O dia amanheceu chovendo muito. Então, qual que é o verbo aí? Chovendo. Chover. Então, o chover é um verbo praticado por um fenômeno da natureza. Então, são os três elementos do verbo. Ser,
o estado e o fenômeno da natureza. Não esqueçam disso. Tá? Então, o verbo é uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno. As palavras canta, joga e pula, indicações que as crianças estão praticando, então são verbos. Olha aqui, ó. Silvia canta, João joga bola, Liliane pula corda. Então, tá indicando aqui uma ação. E essa ação é o quê? Todos eles é um ser, porque, ó, cantar, jogar, pular, está praticando uma ação. Aí vem aqui a primeira atividade. Escreva o verbo que aparece em cada frase. Joana dança no palco. Aí você faz a pergunta, quem dança no palco? Joana. Então, quem que está praticando a ação? A Joana. Quem que é o verbo? Dançar. Então, o dançar é o verbo, dança. Você vai escrever aqui na frente, dançar. O gato mia no quintal. Qual que é a prática aqui? Miar. Então, você vai escrever aqui o verbo, miar. Mauro corre para a sala. Qual que é a prática aqui? Correr. Você vai escrever aqui. Os meninos brincam no pátio. O que os meninos estão fazendo? Qual é a ação que eles estão praticando? Brincando. Então, brincar é o verbo. Aí vem outro exercício aqui. Escreva ao lado se é ação, fenômeno ou estado da natureza. Se esse verbo é um desses três. Letra A. Chovia muito. Quem que é o verbo aqui? Chovia, de chover. É uma ação, é um fenômeno ou é um estado? É um fenômeno da natureza. Vai escrever fenômeno. Ele era infeliz. Quem que é o verbo aqui? Era. Quem que era? Ele. Ele era o quê? Infeliz. Está acompanhado de um adjetivo. Então, é um estado. Relampejou muito. O que é relampejar? Aqueles trovão, né? Aqueles raios. Então, é um fenômeno na natureza. As crianças sorriam. As crianças estão sorrindo. Sorrir é uma ação. Você vai escrever aqui na frente. As crianças morriam. Morrer é uma ação. Ventava muito. Qual que é o verbo? Ventar. Então, é um fenômeno. Maria estava contente. Opa, tem um adjetivo aí, não tem? Contente. Então, Maria estava. Estar é um estado, né? O verbo praticando um estado. O menino está triste. Opa, tem outro adjetivo aqui. Então, é um estado. Agora, aqui, você coloque o pronome pessoal de acordo com a terminação do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, esse aqui é o pronome. Lembra que o pronome, ele sempre vem acompanhado do verbo, né? O pronome, ele vem a substituir o substantivo. Escrevemos. Quem que escrevemos? Nós, vós, nós escrevemos. Viveste. Quem que viveste? Tudo isso aqui é verbo, tá? Agora eu tenho que acompanhar com o pronome. Eu viveste, tu viveste, ele viveste. Ó, tá. E outra coisa que vocês observam quando vocês vão colocar o pronome. Se está no singular o verbo ou se está no plural. Então, ó, viveste está no singular. Eu viveste? Não. Tu viveste? Sim, ó, é a segunda pessoa do singular. Falaste está no plural. Então, ou é nós, vós ou eles. Vós falaste. Recebeu. Quem recebeu? Ele. Vendo. Está na primeira pessoa. Eu vendo. Estudamos. Quem que estudamos? Nós. Cantou. Está o quê? Ele cantou. Achei. Eu achei. Jogamos. Nós jogamos. Cantais. Ó, tá no plural. Então, é vós cantais. Partias. Vós partias. Cantou. Ele cantou.
Aqui vocês vão completar a ação do verbo, tá? Com a ação do verbo. Por exemplo, o pintor, qual que é a prática do pintor? Pintar. O pintor pinta. Então, o pintar é o verbo. E ele já está praticando a ação com o substantivo aqui, ó. O é o artigo, pintor é o substantivo, pintar é o verbo. A cozinheira cozinha, a lavadeira lava, o lápis escreve, o corredor corre, o pássaro voa, o jogador joga, o cantor canta, o professor ensina. Agora aqui nesse exercício, vocês vão completar as frases seguindo o modelo. Ó, eu escovo os dentes. Ela, você já muda o verbo conforme o pronome, ó. Eu, ela e nós é pronome. Então, eu vou mudar o verbo, ó. Ela é no feminino, então o meu verbo vai ter que ser no feminino, ó. Eu escovo os cabelos. Ela escova os cabelos. Nós escovamos os cabelos. Você já joga pro plural. Mesma coisa aqui. Eu corro uma maratona. Nós, você vai modificar o verbo. Corremos uma maratona. Eles correm. Olha o M no final. Uma maratona. Vocês vão completar mudando o verbo. Aí aqui vem aqui, ó. Cláudia, ela. Cláudia nada. Nadar é o verbo. Eduardo corre. Eduardo, ele é o pronome, o corre é o verbo. Corre indica aquilo que Eduardo que ele faz. Nada indica aquilo que Cláudia ela faz. Correr e nadar são ações. A palavra que indica ação chama-se verbo. Olha aqui tem uma conjugação que a gente fala de verbo, ó. Eu corro, tu corres, ele corre, ela corre. Então, esses são os pronomes no singular, conjugando o verbo correr. Aqui são os pronomes no plural, conjugando o verbo correr. Nós corremos, vós correis, eles correm, elas correm. Então, vocês viram que o verbo modifica a ação conforme o pronome e conforme se está no singular ou no plural. Então, a terminação do verbo muda de acordo com os pronomes. Grife os verbos. O que é grifar? É circular, passar um risquinho por baixo ou pintar. Os meninos jogam bola. Quem que é o verbo aqui? Ó, quem que tá praticando uma ação? Jogam. Quem que tá jogando? Os meninos. Então, você vai ou pintar o jogam, ou grifar, ou circular. Marcelo estuda muito. Quem que tá praticando aqui a ação? Estuda. Quem que estuda? O Marcelo. Então, estudar é o verbo. Vera corre na praia. Quem que é o verbo aqui? Quem tá praticando a ação? O corre. Quem corre? A Vera. O sorveteiro vende sorvete. Quem que é a ação aqui? Quem é a palavra praticando a ação? Vender. Vender. Quem que tá vendendo? O sorveteiro. Papai viaja de ônibus. Quem que tá viajando? Quem que tá praticando uma ação? A palavra viaja. Quem que tá fazendo? Papai. Ana coleciona bonecas. O que a Ana faz? Ela coleciona. Então, qual que é a palavra que tá praticando uma ação? Coleciona, colecionar. Pinta, colecionar. E aqui tem uma conjugação do verbo comprar. Então, ó, eu compro a bola. Você comprou o livro. Ele comprou a panela. Nós compramos o relógio. Elas compram, com M no final, o rádio. Aí vem aqui com o verbo estudar, a conjugação. Então, vamos lá. Sempre a lição, mas eu tenho que mudar o meu verbo conforme aqui, ó, o meu pronome, ó, eu, ele, tá? Eu estudo a lição. Ele estuda a lição. Você estuda a lição. Nós estudamos a lição. Eles estudam, ó o M no final, a lição.
vocês estudaram a lição. Complete a frase com o verbo brincar. Agora você vai substituir a conjugação com o verbo brincar. Eu brinco de corda. Ele brinca de bola. Você brincou de boneca. Nós brincamos de balanço. Eles brincam de baralho. Vocês brincarão de esconde-esconde. Tá bom? Dúvida é só chamar a professora, tá? E a semana que vem a gente vai rever tudo isso aí. Beijos, criança. Até quinta-feira.